Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui com muita alegria, com muita satisfação, com certeza com as bênçãos de Joana e do nosso querido Divaldo, nosso Chico. Então, assim, é uma satisfação enorme estar aqui toda quinta-feira com vocês. E hoje nós vamos terminar o nosso livro Plenitude. Olha, que gostoso. Último capítulo desse livro maravilhoso, um dos livros que eu mais gosto da Joana. Eu acho que a gente aprende muito, o conteúdo é muito reflexivo. E para fechar, gente, olha que gostoso. Para fechar esse livro com a gente, vem uma pessoa maravilhosa, com esse rostinho lindo, com essa meiguice, que é o Lacordaire, que eu tenho a honra de falar que estará conosco dia 27, 28 e 29 de novembro, no nosso congresso. Então, assim, muito boa noite, Lacordaire, e é uma alegria dupla, né, de saber que você vai estar conosco no final do ano e hoje também fechando o livro da Joana. Boa noite, querida Mara, e a todos esses corações amigos que nos ouvem, que nos acompanham pela internet, a nossa Cleide, que está aí nos bastidores, e que possa Jesus, este amigo incondicional das nossas vidas, prosseguir nos amparando e nos iluminando sempre. Que assim seja. E para iniciar, então, a gente sempre traz o livrinho da Joana, né? Que chama Vida Feliz, da Joana e do Divaldo. Vamos ver o que ela vai preparar para a gente. A gente acha, sabe, Lacordaire, que não vai ter nada a ver com o livro e sempre tem um link super bacana, maravilhoso, Verdade. junto com a leitura que a gente vai fazer, né? É tão gostoso quando a gente vê, É. né, a espiritualidade trabalhando com esses pequenos detalhes, né? É muito gostoso. Então, a leitura de Vida Feliz para nos amparar, para nos ajudar nesse momento, né? A abordar os nossos corações, para que possamos não ficar só nas palavras, mas também que possamos colocar em prática de alguma forma, passar para frente esse ensinamento e também reter muito conosco a vontade de melhorar sempre. Então, aqui no Vida Feliz, ela traz para nós hoje o capítulo 35. Reserva algum período do teu tempo ao serviço sem remuneração, à caridade fraternal, à ação em favor da comunidade. Eu já estou rindo porque assim foi muito de encontro ao que nós vamos falar, que coisa linda. Verdade. A hora vazia é sempre espaço mental perigoso. Oferece ao teu próximo a alguma sociedade ou agremiação que se dedique à benemerência, à construção de vidas. Pequenas ajudas produzem os milagres das grandes realizações. Jamais te excuses a esse mister de ajuda desinteressada, não retribuída. Há muita aflição esperando socorro e compreensão. Assume contigo próprio o propósito de desincumbir-te bem de todos os teus compromissos com ordem e sem pressa. Quem valoriza o que faz, dá-lhe beleza e sentido, melhor realizando. Todo serviço é nobre, por mais insignificante seja considerado ou por mais humilde se apresente. O universo e o verme, tão diferentes e antagônicos, são importantes na criação divina. Realiza cada tarefa com respeito e prazerosamente. Nossa, que lindo, gente. Verdade. É uma abertura maravilhosa, né, Lacordaire? É isso mesmo. E olha, gente, a gente vem hoje terminando esse livro maravilhoso. Foi um livro pequenininho, mas muito denso de conteúdo, né? Muito reflexivo para esse sofrimento, né? Eu falo muito, até a Fernanda trouxe a na aula passada, falo muito dessa diferença que a gente consegue fazer da dor e do sofrimento. A dor é uma coisa que a gente precisa passar, uma coisa que às vezes não está ao nosso alcance, né, Lacordaire? Mas o Verdade. sofrimento é uma escolha nossa, ficar ali, Verdade. né, remoendo. Então a gente vai saber agora com Lacordaire como amenizar e como a gente vai ter uma libertação desse sofrimento nesse último capítulo da Joana, para que a gente possa realmente caminhar aí para nossa plenitude. A palavra é sua, meu querido irmão. A gratidão, Mara, que possa Jesus, este sol de amor e ternura, que aquece e ilumina as nossas almas,
prosseguir nos envolvendo na sua paz, no seu carinho, na sua ternura. Este livro é muito interessante. Aliás, toda a série psicológica, a nossa veneranda Joana de Anjos, que é essa benfeitora da humanidade, ela faz essa ponte com a psicologia espírita, né, e as correntes psicológicas que a humanidade teve a oportunidade de estar abraçando, esses espíritos também tutelares, né, que vêm trazer várias abordagens para nos auxiliar no direcionamento em busca da nossa angelitude. Logo no prefácio deste livro, a nossa veneranda Joana de Anjos, ela fala de Krishna, ela fala de Buda, fala desses grandes pensadores da humanidade. E é claro que nós não poderíamos deixar de pensar naquele que é o concurso, que é o maior terapeuta da humanidade. Aliás, é o terapeuta do amor. Estamos escrevendo um livro, Jesus, o maior terapeuta do amor, e nós vamos perceber que a nossa veneranda Joana de Anjos assim também o coloca, como também chamando o peregrino do amor. E todos aqueles gênios tutelares que reencarnaram no seio da coletividade humana, ao longo da linha do tempo, vieram sob a coordenação amorosa de Jesus. O próprio Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele coloca que é Jesus quem recebe das mãos de Deus, amorosamente e poeticamente falando, a Terra, e vem prepará-la com toda a sua equipe de geneticistas, de engenheiros, de arquitetos, para nos receber. Então, Sócrates, Pitágoras, Arquimedes, Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio, Moisés, todos esses vieram sob a coordenação amorosa de Jesus. E quando nossa veneranda Joana de Anjos nos coloca nessa libertação do sofrimento, e principalmente sob essa ótica que a doutrina espírita nos ajuda, do espírito imortal, que somos, já dizia Sócrates, nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo, e a vida na Terra é uma estação. Mostrando, portanto, que todos nós, que aqui chegamos, estamos de passagem. Então, nenhum de nós estamos aqui permanentemente, enquanto persona. Assim que chegamos, já temos a contagem regressiva. E aí nós vamos entender que ela faz justamente esta ponte desses grandes pensadores. E, dentre eles, nós vamos recordar Siddhartha Gautama Buda. Olha o que Buda coloca, Mara. Ele diz assim, nós sofremos por desconhecermos as verdades que trazemos na intimidade do nosso próprio ser. Ele diz assim, todo caminho da ignorância leva ao sofrimento. E a sabedoria está em reconhecermos a ignorância que ignoramos. E é justamente esse capítulo, a nossa veneranda Joana de Anjos, ela vem nos mostrar isso. Como você falou no começo, há uma diferença entre o sofrimento e a dor. A dor, muitas vezes, ela é inevitável. A dor do parto gera uma vida. Eu fui andando, virei o pé, se não tivesse a dor, eu iria macerá-lo. Como também a dor emocional, a dor moral. E aí nós vamos lá em Jesus, na parábola do festim, que aquele mestre, o Senhor, fez uma grande festa. E pediu aos seus servos que convidasse todos para a festa. E Carl Gustav Jung, quando vai falar sobre o Cristo, ele diz, ninguém utilizou com tamanha maestria o uso profundo dos símbolos. Então, Jesus, ele coloca que ele é o concurso nesse capítulo e todos mais. Então, nessa parábola, nós vamos perceber o que Jesus está colocando. Quem é o grande Senhor, o Rei que fez a festa? É Deus. A festa do quê? Das virtudes. E aí nós vamos perceber que quem é o servo? O primeiro servo que vai, convida a todos, é o amor. Mas nem todos ouvimos o amor. Então ele mandou o segundo servo, aí entra a dor. Então a dor, ela é o segundo servo, que vai também, mas faltava mais alguém. O que ele faz? Ele convidou o terceiro servo, que é o sofrimento.
Então, nós vamos perceber que quando Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade, ela trabalha neste capítulo, nós vamos perceber que a gênese e a função educativa do sofrimento, como ela explica com maestria, mostrando que o sofrimento, ele não é um fim em si mesmo, e nem é um castigo divino, mas como um processo de burilamento necessário à evolução. E ela descreve justamente o sofrimento como sendo justamente como aquele que não ouvimos o amor, vem o sofrimento, porque a dor é inevitável, o sofrimento é voluntário. E nós vamos ver a ponte que ela faz com os ensinamentos espírita. Lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar quando Allan Kardec, o nosso querido codificador, tem um cuidado e o carinho de perguntar aos bons espíritos se Deus criou espíritos bons e espíritos maus. O que fica subentendido nessa pergunta, se existe privilégio diante de Deus. E não há privilégio, não existe a lei do privilégio. Nós é quem a criamos. Então os espíritos respondem, todos fomos criados simples e ignorantes. Simplicidade, desprovido dessa complexidade que hoje nós trazemos como sendo o homem e a mulher tecnológicos. E ignorantes do quê? Das leis divinas, da verdade. Onde está escrito na questão 621, quando Kardec pergunta, onde se encontra escrita a lei de Deus? Na consciência. Então a verdade, ela está na nossa própria consciência, mas ela está em essência. E aí vem o convite a transformar essa consciência de essência em vivência. Daí a bênção da reencarnação, que Joana de Ângeles vem colocar, que é justamente a reencarnação, a maior demonstração da equanimidade do amor de Deus. Porque nessa nossa caminhada evolutiva, fazendo uma ponte no livro Amor, Imbatível Amor, a nossa veneranda Joana de Ângeles, ela coloca, nessa nossa caminhada, nós produzimos alguns descaminhos. O que é o descaminhos? O desvio da lei de justiça, amor e caridade. E ela diz, e nesses descaminhos, nós produzimos experiências não legítimas. Olha o nome que ela dá, experiência não legítimas. O que são experiências não legítimas? Os nossos equívocos, os nossos erros, a nossa derrocada moral, ela chama como experiência não legítima. Por quê? Ela diz logo depois o que é o erro. É uma experiência nos convidando a nos autoacolher, refletir e fazer diferente. O que subentende que dentro de nós não há mapa de derrota. Dentro de nós há fatos. Então, na questão 115, nós vamos perceber que tem toda essa sintonia com essa fala da benfeitora, que ela diz assim, e essas experiências nos acompanharão. Olha a lei de causa e efeito. Para que nós possamos ressignificá-las, que aparecem para nós na configuração do ego evidente e o ego mascarado. O ego evidente, medo, insegurança, orgulho, vaidade, presunção, e o ego mascarado, do bonzinho. E Jesus falou das máscaras? Falou. Quando ele diz assim, estão caiados por fora, cheio de podridão por dentro. Está falando das máscaras. E Joana de Ângeles, então, nos traz essa reflexão. E aí, na questão 115, nós vamos perceber que lá os benfeitores colocam que aqueles de nós que nos sintonizamos com as leis e nos tornamos dóceis, nós já vamos poder desfrutar da felicidade relativa no aqui e agora. E aqueles que malbaratamos as oportunidades, vem a dor e o sofrimento. Então, de onde vem a dor e o sofrimento? E aí, lá no livro também, Plenitude, ela faz uma ponte. Ela diz assim, a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Aí nós vamos entender que cai por terra. Muitos de nós ouvimos no movimento espírita
Quem não muda por amor, muda pela dor. Você acha que muda? Não muda. Porque eu posso estar sofrendo, eu estou lamentando, eu estou reclamando do meu pai, da minha mãe, estou culpabilizando a minha mãe, a minha criação. Então, o que vai mudar é o amor. O amor é o primeiro servo. Porque se Deus é amor, como está lá em João, ele diz, Deus é amor. E se nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, em a Gênesis, está lá na Gênesis bíblica, então nós também somos amor. Mas temos atitudes de desamor. Mas a nossa identidade, a nossa originalidade é o amor. Então, Joana de Ângeles, ela faz essa análise e ela estabelece que a causa profunda do sofrimento reside, e ela usa um termo do Jung, essa fissão entre o ego e o ser essencial, esse distanciamento do nosso não autoacolhimento da nossa ignorância. E aí a gente faz a ponte com Buda. Todo o caminho da ignorância leva ao sofrimento. E a sabedoria está em reconhecer a ignorância que ignoramos. Então ela diz, enquanto nós, enquanto ser essencial, nos identificamos exclusivamente com as sensações imediatas e os desejos, como orgulho, vaidade, egoísmo, isso cria bloqueios energéticos que vão nos desarticular dessa sintonia amorosa e dessa desvinculação momentânea com a nossa essência. Aí o que acontece? Nós acabamos intoxicando perispiritualmente. E que vai, se nós não cuidarmos, vai aprofundando a ponto de chegar na doença física. Então a gente vai perceber, nós vamos perceber que nesse capítulo que ela nos fala da libertação do sofrimento, aquela dor, aquele conflito, aquele trauma que eu tenho comigo, se eu não me autorresponsabilizo, se eu não me autoacolho amorosamente, essa dor vai continuar doendo. E vai doer em momentos inadequados. Ou eu vou descontar em quem não tem nada a ver com isso. Ou ela vai gritar, logo mais, no corpo físico, na forma de dor. Então ela coloca neste capítulo que o sofrimento ele é o resultado da ação negativa ou de pensamentos desequilibrados. Ele vem justamente, nesse caso, fruto de eu não ter me dado atenção devidamente, do autorrespeito, autovalorização. E aí o que acontece? Quando nós agimos de uma forma autoconsciente, nós vamos nos libertando dessa dor e entrando justamente nessa felicidade relativa, como está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, o que acontece? Aí nós vamos perceber também a lei de causa e efeito e a herança que nós trazemos conosco de nós mesmos, em sintonia do que disse Jesus, a cada um conforme as suas obras. Então, neste capítulo, a veneranda, ela nos ajuda a entrar num processo de autorresponsabilização, mostrando que a libertação do sofrimento nos pede a compreensão de que nós somos herdeiros de nossos próprios atos. Os tormentos que nós trazemos atuais são muitas vezes as matrizes e as aflições engendradas em vidas passadas, que agora ressurgem na nossa intimidade, através do processo reencarnatório, como um processo depurador. Então, as enfermidades irreversíveis, as limitações físicas, os conflitos sociais, procedem justamente do uso indevido do que nós fizemos do nosso livre-arbítrio em outras encarnações ou nessa, que Allan Kardec coloca causas atuais e causas anteriores das nossas aflições. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos maiorais da humanidade: qual é o sentido da reencarnação?
E os espíritos, então, respondem: expiação e provas. Expiação, na própria etimologia da palavra, ex, extrair, pia, pureza das ações. Olha, não tem nada de punição, é tudo educativo. Na expiação, é a semelhança daquele aluno que, ao entrar na faculdade, ele tem um processo adaptativo. Nesse processo adaptativo, ele teve dificuldade nessa ou naquela matéria. Então, é compreensível estar lá no currículo da faculdade, ele pode avançar em outras matérias, mas vai chegar um momento em que o próprio coordenador vai chamá-lo e será Corder. É fundamental que você expie, que você resgate aquela matéria para que você possa fazer uma mudança de nível com você. Então, a expiação, nós estamos num processo de reeducação. E educar é formar caracteres, formar hábitos. Então, aí nós vamos perceber quando Kardec coloca a importância que tem de nós estarmos atentos àquilo que nos acontece. Então, na questão 132, ainda diz mais: na prova, nós viemos para sedimentar valores. Toda expiação é uma prova, mas a prova não é uma expiação. Então, o sofrimento, a dor, ela vai estar presente na expiação, como também vai estar presente, muitas vezes, também na provação. Mas o sofrimento, ele está ligado diretamente a essa dessintonia por ignorância, questão 115 do Livro dos Espíritos, que nós produzimos. Nós temos 3 níveis de ignorância: a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Quando o Buda diz que todo caminho da ignorância leva ao sofrimento, e a sabedoria está em nós reconhecer uma ignorância que nós ignoramos, vem toda essa sintonia do ensinamento da nossa veneranda Joana de Ângeles, porque ela vem nos trazer essa percepção que Deus não dá fardo maior do que nós podemos carregar. Por quê? Não é justo, não é caridoso, não é amoroso. Então, nenhum de nós estamos na prova ou na expiação sem que nós tenhamos condições, pelo menos em potencial, para ações exitosas. Então, a gente passa a perceber, e Joana coloca muito bem nesse capítulo, a reencarnação é essa oportunidade de estarmos reparando e, ao mesmo tempo, desenvolvendo um novo aprendizado. A reencarnação é uma nova página em branco, para que nós, enquanto espíritos imortais, viajores do tempo, como diz Sócrates, possamos escrever aquilo que não ficou bem na outra encarnação, ou aquilo que nós vamos empreender de forma diferente para melhor. E aí nós vamos entender as 2 vertentes quando nós reencarnamos. A vertente na horizontal, que está ligada ao ter, ao fazer, ao estar, aos nossos diversos papéis. E a vertical, que está ligada ao espírito imortal, que está ligada ao nosso propósito. Nós temos um programa e um propósito. No nosso programa, nos nossos papéis, nós podemos ser substituídos. Mas no nosso propósito, não. A cada encarnação, nós vamos desenvolver um propósito novo. Por exemplo, eu posso ter vindo nessa encarnação desenvolver a humildade. Então, eu vou ser colocado, como eu fui, numa família de 14 filhos, morando numa cidadezinha do interior de Goiás, e aos 13 anos meu pai desencarna. Então, nós vamos perceber que ninguém está onde está, com quem está, por acaso. Dentro da visão espírita, acaso e milagre não existem. Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso e milagre, nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para ferirmos a intimidade dos fatos. Então, nesse processo, a nossa veneranda Joana de Ângeles, nessa página, nesse capítulo, ela coloca que a libertação, ela não precede a caminhada redentora. A libertação, ela é uma consequência, ela é o resultado da nossa mudança de atitude mental, psíquica,
emocional e comportamental. Quando nós reconhecemos o que realmente nós fizemos, nós vamos já no primeiro passo a fazer esse processo da mudança, para que nós possamos realmente nos tornar o artesão da nossa própria reabilitação. Então, afirma a nossa Joana de Ângeles que o mal que nos fazem mal não nos faz mal. O mal que nos faz mal, o mal que nós fazemos, porque nos torna momentaneamente pessoas más. Nós tivemos a oportunidade de escrever um livro chamado A Vivência do Amor, e a nossa veneranda Joana de Ângeles teve a caridade, através do nosso querido Divaldo Pereira Franco, essa alma querida de quem todos nós nutrimos muita consideração e saudade, ela escreveu o prefácio. E no prefácio ela diz assim: o que te falta, dentro de tantas coisas que ela colocou, o que te falta não te faz falta. Olha, o que te falta não te faz falta. E se trabalhares, conquistarás. Por quê? Nós podemos mudar o nosso programa. Jesus colocou que o Pai quer não é a morte do pecador, não é o nosso sofrimento, não é a nossa dor. É a nossa mudança, é a morte do pecado. Então, quando nós falamos, quem muda por amor, muda pela dor, isso não é uma realidade. A dor é o carteiro que está nos convidando a retomar, a ressintonizar com o amor. Então, a mudança se dá pelo alto amor, pelo alto respeito, pela autovalorização. E mais, se Deus é amor, qual é a sua andragogia ou a sua pedagogia? É o amor. Não é por punição. Tudo no universo é educativo. Então nós vamos perceber, e nada está exigindo nada perante o universo, porque Deus criou a lei de liberdade. E a lei de liberdade, ela é para que nós façamos, não é o que nós quisermos assim, não, para que nós busquemos fazer escolhas conscienciais. Porque as leis, elas são solidárias. A lei de liberdade, ela está de mão dada com a lei de responsabilidade. O apóstolo Paulo, que não é um apóstolo da teoria, aliás, doutrina espírita não é uma doutrina de teoria. Às vezes a gente ouve, olha, isso é muito bonito na teoria, quero ver na prática. Doutrina espírita é um roteiro de prática. Então o apóstolo Paulo diz assim: tudo posso, mas nem tudo me convém. O que ele está falando? Ele está nos convidando a fazer uma educação dos nossos instintos dentro da lei de liberdade. Quando eu não me educo nos meus instintos, nos meus impulsos, dentro da lei de liberdade, eu vou tomar atitude, eu vou criar atitudes automatistas, impulsivas. Aí vem a resposta, a dor e o sofrimento. Quando eu busco tomar, usando o uso da lei de liberdade, atitudes, comportamentos conscienciais, aí vem a felicidade relativa. Então, a lei de liberdade, como todas as leis, elas são solidárias. E as leis, elas existem para que possamos entrar na sintonia e nos proteger. Você já dirigiu numa estrada à noite, chovendo, onde não tem placa, onde não tem sinalização? Já pensou, Mara, como que é dirigir assim? Não é? É um desafio. Tudo nublado, né? É um desafio enorme. Eu Agora, já passei por isso. Verdade. Você já dirigiu numa estrada cheia de olho de gato, toda sinalizada, com todas as placas? Não é verdade? Não é outra coisa? Tranquilo. Então, as leis divinas na nossa vida são as placas. Deus as criou para nos defender e nos proteger. De quem? De nós mesmos. Então, nesse capítulo, é muito interessante esse capítulo, a libertação da dor. Joana também nos mostra o despertar do self e a superação do ego. Aqui ela está usando a linguagem junguiana. Então, Jung diz, nós somos um self. Nós somos, como disse Jesus, que brilhe a vossa luz.
Vós sois o sal da terra. Então, nós somos luzes, mas nós temos um lado, por ignorância, questão 115, que é o nosso lado sombra. Então, quando ela diz, como trabalhar isso? E aí Jesus diz assim, olha, quem não é por mim, é contra mim. Ou eu estou a serviço do self, ou estou a serviço do ego. Então, quando eu estou com raiva, eu não estou a serviço do self. Quando eu estou com medo, quando eu estou triste, não tem como. Quando você está triste, você está alegre? Não tem jeito. Ou eu estou triste, ou eu estou triste. Então, daí nós vamos perceber que ela coloca um ponto central, que ela coloca nessa lição sobre a libertação do sofrimento, é esse processo de cair em si. Como nós vamos ver lá na parábola dos dois filhos. Aquele filho, ó, e aí nesta linguagem, Jonas Dias também nos traz uma outra reflexão, que o filho que saiu e pediu ao pai os seus recursos e foi justamente desfrutar de tudo aquilo que o desejo pedia, é o ego evidente. Aquele que estava na casa do pai, mas não sabia o que estava acontecendo, e quando ele chega assim, ó, pai, o senhor, esse bandido chegou, o senhor veio, o senhor fez essa festa e tudo. O ego mascarado, acusa, julga. E aí, inclusive, ele diz assim, o senhor nunca me deu nada, nem um cabrito, e o cabrito também não era para ele, para eu festejar com os meus amigos. Então aí nós vamos perceber que ali é o ego mascarado. E quem é o pai? Quem é voltar para a casa do pai? É entrar num processo consciencial. Então, nessa parábola, esse despertar consciencial, ele ocorre quando nós passamos a perceber que a carência e a dor são resultado desse distanciamento que nós estamos fazendo, produzindo da casa do Pai, que é a nossa própria essência divina. E ela deixa muito claro isso. E como que eu posso trabalhar isso? Então, para que a cura real ela aconteça, então ela diz, é inadiável realizar o autodescobrimento, fruto do autoconhecimento, que vai trazer para nós o autodomínio. O que é o autodomínio? Eu reconheço que eu tenho um padrão mental de medo, mas eu vou agir buscando fazer com coragem. Eu reconheço que eu tenho um padrão mental de insegurança, mas vou trabalhar minha autoconfiança. Então, dentro dessa visão da psicologia profunda que a nossa veneranda Joana nos propõe, ela vem justamente nos mostrar que nós devemos fazer de forma diferente. Não é combater as nossas fragilidades, não é combater o ego e vê-lo como inimigo. Porque o ego, nosso movimento egóico, o que é o ego? O ego é tudo aquilo que é transitório. É o nosso nome, a nossa posição social. Agora, o ego, eu posso adoecê-lo no mau uso. Aí eu tenho um movimento egóico, que é a viciação do ego. Por exemplo, outro dia eu vi alguém ao telefone, dizendo assim, você acha que você está falando com quem? Eu sou o filho do fulano de tal. Movimento egóico. Quer dizer, ele não valia nada, quem valia era o pai. Então, mas ele estava numa ilusão de que ele era o nome, que a posição social dele era aquilo, mas não é. Nós temos um corpo, mas não somos um corpo. Nós temos um nome, mas não somos um nome. Nós temos uma estrutura psíquica, mental, mas nós somos mais do que pensamos. Nós temos uma história, um caldo sociocultural de onde nós viemos, mas nós somos mais do que isso, que filho de alcoólatra não é que tem que ser alcoólatra, embora fique as machucaduras, a gente ressignificar. E Joana diz assim, olha, floresça onde Deus lhe colocou. Ninguém caiu de paraquedas com quem está, como está. Então ela nos coloca que, pelo contrário, em vez de nós estarmos brigando com o ego, é fundamental que nós nos acolhamos, conforme está na questão 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá o passo a passo. Depois você vai lá, questão 919A do Livro dos Espíritos. Tudo bem? Então, veja, é se autoacolher. Por quê? O ego ele tem a mesma intenção da essência, do self, uma direção inadequada. É por isso que a psicologia ela coloca todas as nossas compulsões,
Ela está ocupando o lugar de alguma coisa que eu não estou me dando amorosamente. É na gula, é na compra compulsiva, é no sexo desvairado, é na bebida, é na droga. A pessoa, no fundo, ela quer se atender. Então é isso que Joana nos coloca, nos acolher com compaixão, para que nós possamos levar o bálsamo do amor, cicatrizando essas nossas feridas, das nossas carências, como Jesus fez com a mulher carente afetivamente. Naquela passagem da mulher adúltera, carente afetivamente, olha a cena. Ela foi apanhada em adultério. E jogaram essa mulher aos pés do Cristo. Ela foi apanhada em adultério. Diz a lei que devemos apedrejá-la. E tu que dizes? Estavam lá os doutores das leis. E aí nós vamos ver a hipocrisia. Mas Jesus não se ateve a essas coisas menores. Porque o mais importante ali era a dor daquela mulher. Porque ela estava se buscando no outro. Quando nós não nos atendemos, buscamos fora. Ninguém foi criado para ficar com sede. Agora, quando eu não reconheço que a fonte está dentro de mim, eu busco fora. Por isso que Jesus diz, diante da mulher samaritana, quem dessa água a beber jamais sentirá sede. A água das virtudes estão dentro de nós. Então, quando Jesus, naquele momento, ele perpassando o olhar por todos aqueles que estavam ali com pedra na mão, ele diz o quê? Aquele que tiver sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Quem não tiver uma dor, quem não tiver um sofrimento, quem não precisar de uma palavra amiga, quem não precisar de um acolhimento amoroso, atire a primeira pedra. E aí nós vamos perceber também, diante da dor do próximo, a importância que tem de nós agirmos com indulgência e com ética. Jesus, diz Amélia Rodrigues, quando ele abaixa, ele vai escrever na areia os predicados menos felizes de cada um. Por que ele escreve na areia? Diz o Espírito André Luiz que o mal não merece comentário, merece reflexão. Mas ele não diz de quem que era. Olha a ética. E depois ele abraça a mulher, carente afetivamente, e ele ali pergunta, cadê aqueles que lhe condenavam? Então, qual era o olhar de Jesus diante da dor, do sofrimento daquela mulher? Um olhar de libertação. Ele alivia, não uma adúltera, não uma desequilibrada, mas o olhar do Cristo, vendo o que ela estava fazendo, mas vendo quem ela é, uma futura dirigente de uma galáxia. Então, naquele momento, ele nos deixa essa lição. E é o que Joana, então, coloca nesse capítulo, a aceitação amorosa de nós mesmos, com as nossas próprias limitações, vai estar nos libertando do mecanismo autopunitivo da culpa, que funciona como sendo um anestésico paralisante, inibe todo o nosso potencial criativo, a culpa. E ao se desidentificar, como ela coloca, do ego doentio, daquilo que é o superficial, e buscarmos sintonizar com o ser essencial, com o espírito imortal que todos nós somos, nós passamos, então, a gerir a nossa própria aeronave mental. Passamos, saímos daquela postura de estarmos na plateia para assumirmos enquanto autor do nosso próprio destino, deixando de ser aquele passageiro, muitas vezes inibido, amordaçado pelos automatismos do passado e se abrindo a cada momento uma oportunidade nova. E aí nós entramos, como ela diz, na saúde real, que é justamente esse estado ideal de que todos nós anelamos, mas essa saúde está dentro de nós. Aí ela nos fala, já quase encerrando o capítulo, lá o artigo, falando da terapia do amor, da gratidão, do serviço de doação. E ela nos mostra que a liberação definitiva do sofrimento, ela é alcançada através dessa aplicação de métodos práticos, como Jesus colocou, sendo ele o psicoterapeuta do amor, como ela nos apresenta. Então, nós vamos buscar a oração, a meditação,
que funciona como um canal de alimento que nos autoilumina o nosso campo mental e vamos saber agora discernir qual caminho tomar. É por isso que Allan Kardec reserva 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27 e 28. Capítulo 27 e 28 do Evangelho, falando do poder do pensamento, da importância da oração. Jesus, ao término de cada dia, convidava os discípulos a orar. O Espírito Emmanuel diz que a oração é esse interfone que nos liga ao Criador. E através dos laços invisíveis do pensamento, nós recebemos o bálsamo para libertarmos das nossas dores. A outra é a gratidão. Cada vez que nós entramos num processo de gratidão, que é a assinatura de Deus em nós, a pessoa que tem o padrão da gratidão, ela por si só já é abençoada pela saúde, pois a gratidão ela dilui qualquer sombra ancestrais que proporcionam a cura real das nossas mazelas antigas. Então a gratidão ela é fundamental para que nós possamos saindo desse processo doloroso que às vezes nós entramos. Aí vem o que nossa Joana também nos coloca. Outra questão é o serviço fraterno. O trabalho de solidariedade, o trabalho de fraternidade, com uma modalidade mais eficaz do autossocorro. Olha o que ela diz. Todo e qualquer remédio que nós colocamos na ferida do próximo é medicação que nós estamos colocando na nossa própria alma. Todo e qualquer remédio que nós colocamos na ferida do próximo é medicação que nós estamos colocando na nossa própria alma. Então ela encerra esse capítulo mostrando o amor como essa vibração de Deus que perpassa o universo. É este rio onde todas as almas se atendem emocionalmente, fraternalmente, essencialmente. Porque diante do amor é impossível que qualquer dor não encontre o aconchego. Essa força que nos impulsiona a nós alcançarmos as metas que todos nós estamos destinados, que é se autocuidar, se autovalorizar. Ninguém veio para mudar o outro. Viemos para mudar nós mesmos. E aí ela coloca como sendo uma meta final de todo o esforço, ela usa a palavra e uma abordagem do Jung da individuação. É aquele momento em que você, o self e o ego, se interpõem. É o momento que você está num profundo sentimento de auto-amor, de auto-respeito, de auto-acolhimento. E aí, a dor e o sofrimento se faz ausente, porque eu entro nessa plenitude que ela descreve como sendo um estado de harmonia total entre as manifestações psíquicas e emocionais e orgânicas, resultando nessa perfeita identificação com a consciência cósmica. Então, nesse estágio, já superior, o sofrimento ele perde o seu conteúdo, aquele conteúdo atormentante, e passa a ser visto apenas como sendo o carteiro, o estímulo para o nosso progresso incessante. E aí nós entramos no profundo sentimento da gratidão. Gratidão que eu sinto pela liberdade de poder pensar. Gratidão que eu sinto pela liberdade de poder sentir. Gratidão que eu sinto pela liberdade de fazer escolhas. E a gratidão que eu sinto pela liberdade de poder reparar. E aí, a quinta gratidão. A gratidão que eu sinto pela liberdade de poder evoluir continuamente, me libertando de quaisquer aspectos de sofrimento. Muita paz. Que coisa linda, Lacordaire.
Tô assim, encantada. Meu Deus. A doutrina de Joana é encantadora, né? Não, e você fala de uma maneira, você faz umas colocações tão suaves, tão assim, que a gente começa a pensar que realmente nós estamos super preparados para o sofrimento, né. Quando E é você com verdade. essa doçura que você fala, assim, eh é gostoso, porque a gente imagina que a gente já está no caminho, né. É lógico que, assim, pelo menos a minha realidade ainda é um pouquinho mais diferente, né, porque, eh, em Anápolis, agora em 15 de agosto, eu fui convidada para dar uma palestra, falar das 4 existências principais da Joana. E quando toda vez, assim, é um livro de cabeceira para mim, o Boa Nova, né, Uhum, Joana de uhum. Cusa. Então, toda vez que eu tenho alguma dificuldade, né, família, relacionamento, né, com pai, mãe, filho e marido, eu sempre me remeto a essa história da Joana de Cusa. E eu falo: "Meu Deus, como eu tô longe", porque, assim, no final, né, abjurar, eu acho que eu não conseguiria. Abjurar, se eu visse meu filho ali naquele momento, eu falo: "Jesus, como eu tenho que melhorar ainda. Ah, meu Deus". Aí você vem com essas palavras tão doces que eu falo: "Eu até acredito que eu estou bem", que eu falo: "Não, Que com acho que eu estou certeza, preparada". porque então, uma estrada por mais longa, ela é feita como? Milímetro a milímetro, passo a passo. Então, nós já estamos no despertar do nosso Cristo interno, com certeza. Ai, que lindo, olha, tá vendo como é gostoso te ouvir? Porque, assim, a gente vai, Uhum. sabe, a gente vai se alimentando de coisas tão boas, de palavras tão gostosas para a alma, que a gente fala: "Poxa, eu acho que vai ficar realmente daqui para frente um pouco mais fácil, né, vai Verdade. ficar um pouco mais brando". E realmente eu acho assim que, nessas palavras da maneira que você colocou, Lacordaire, eu acho que nós, muitas das vezes, nós, deixamos o caminho mais pesado, às vezes até por não acreditar nesse Cristo interno que nós temos, né, que todos nós carregamos. A gente ainda, a gente ainda, eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade, de internalizar esse espírito eterno que nós somos. Então, é Então, verdade. A nossa identidade essencial, ela é amor. Ninguém tira isso de você. Então, os nossos desvios é fruto da ignorância. Porque quando Jesus diz assim, olha, vigiai e orai para não cair em tentação, o que fica embutido? Que nós temos tentação, todo mundo tem. Nós já somos perfeitos enquanto criatura divina, mas Deus sabiamente nos criou, como Joana utiliza de uma metáfora, como semente. Então, dentro de uma semente tem todos os elementos para despertar a árvore que tipifica. Então, nós também temos dentro de nós todos os elementos para nos tornarmos felizes, mas está tudo em semente, porque Deus criou a lei do trabalho, que vai gerar o progresso. Agora, três questões que são fundamentais. Você veja que é muito encantador do que você colocou a respeito de Joana. Primeiro, aquela passagem do Cristo, né? Quando ela encontra Jesus, e ela faz uma surpresa: Senhor, mas o Senhor me conhece? Lá na casa de Pedro, né? E ela foi disfarçada no meio da multidão. Então, naquela surpresa, Jesus a abraça, chega ao peito, como faz com todos nós. O que ele fala? Ô, Joana, minha filha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. Então, primeiro, ninguém está desconhecido de Jesus. Outra coisa que ele coloca que é inevitável. Diz assim, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, todos nós, por mais que não queiramos, estamos destinados à angelitude. Então, a evolução ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Agora, quando e como, isso é de cada um. Então, não tem ninguém perdido enquanto criatura divina. Eu posso estar perdido de mim mesmo, mas eu não saio. Onde eu estiver, onde nós estivermos, nós estamos no coração de Deus. A outra questão que é muito interessante, aí é que a nossa veneranda Joana faz esse arremate. Olha o que ela diz, olha, sabe quem é o anjo de hoje?
é o pecador arrependido de ontem. Olha como ela sintetiza tudo, né? Verdade. Não é consolador? Muito, muito. Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa para você, Lacordé. O que essas aulas me ajudam, o É que essas verdade. aulas, assim, me põem para refletir, sabe? E muitas vezes eu acho que eu sou uma pessoa assim: "Nossa, ai meu Deus, eu não tenho jeito mesmo". Aí vem uma aula dessa e fala: "Poxa, eu tenho sim, né, eu tô no caminho". Fiquei até Ninguém vai se emocionada. perder, verdade. Meu Deus, Nenhuma é das muito ovelhas se lindo. perderá, não é verdade? É, é. Tem Gente, será uma, que é só eu que tô assim? Vocês não vão se manifestar aí? Ninguém tá falando nada? Me ajuda aí. Eu estou quase chorando aqui. Eu me emociono muito fácil. Eu falo assim que é a menopausa, sabe, Lacordé? Esse, qualquer coisinha hoje em dia eu tô chorando, né? Então é uma né? oração linda, é uma palavra bonita, mas realmente assim, você põe assim uma coisa, uma tranquilidade tão grande. E é tão gostoso a gente saber que a gente tá, que a gente tem essas três questões que você colocou agora. É muito gostoso, né, saber que Verdade. Jesus nos conhece profundamente, né? Que ele não vai Pessoalmente, esquecer de nós é hora nenhuma. É muito bom. verdade. É. Porque o Evangelho, é, ele é um roteiro para as nossas vidas. Amélia Rodrigues diz assim: o Evangelho são vidas dentro de outras vidas, nos ajudando a viver em abundância a vida que Jesus nos oferece. Olha que lindo. Então, nós vamos perceber que o que realmente nós somos convidados é trabalhar mais quem que eu sou, né? Para eu desfrutar melhor de quem eu sou. Porque eu só posso. Existe uma lei do universo, que é uma das mais importantes da nossa relação com o universo, que é chamada lei de permissão. Olha quando o filho, o segundo filho, que é o ego mascarado, chega, pai, o senhor nunca me deu nada. Ele disse: meu filho, tudo que é meu é seu. Então, Deus é tudo, Deus não precisa de nada. Ele não precisava ter criado a Mara, não precisava ter criado a Cordeira, a Cleide, mas ele criou. Por quê? Porque ele quis e por amor. E nos deu para quem? Para nós mesmos. E além de nos dar para nós mesmos, ele não nos deixou vazio, ele encheu de todas as virtudes dele, só que pôs em semente. E mais ainda, para a gente não ficar perdido, criou as leis divinas. E para não ficar mais perdido ainda, ele deu duas funções para a gente não ficar vagando na ociosidade. Deu a função de co-criador e colaborador. O Emmanuel diz assim, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, diz assim: a beija-flor, a borboleta, a abelha, quando pousa numa flor, leva o pólen a outra flor. Eles estão fazendo o trabalho de cocriação e colaboração com a divindade. Mas nós somos os únicos seres da criação que trazemos o convite à autoconsciência. Então, por isso que quando eu fujo, quando eu me afasto da lei, porque não tem como eu contrariá-las, aí vem o sofrimento. Então, o que é o sofrimento? O resultado do distanciamento, da rebeldia, eu comigo mesmo. E o auge do sofrimento, da rebeldia, Joana nos coloca isso, no plenitude, é o suicídio. E suicidar não é só tirar a vida do corpo. Eu posso suicidar meu ideal de vida. Passo uma encarnação me autoanulando. Né? Então, olha como é importante a gente se acolher amorosamente. Né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus amou? Censurando, criticando? Não. Acolhendo plenamente. Por que eu vou ficar me culpando? Por que eu vou ficar me descaracterizando? Como eu sou burra? Não, pelo contrário. É com você que você vai estar andando pela eternidade. Você é a sua melhor companhia. Meu Não é Deus. verdade? Muito, muito. A gente às vezes fala muito, lê muito, né? E às vezes a gente fica tão fragilizado com umas coisas tão bobas que depois que passa você fala: "Poxa, gente, É por quê, né?" verdade. É verdade. Daí nós vamos ver com Jesus assim: não amontoeis tesouro, onde a traça corrói e a ferrugem consome. Amontoar. Ele não está falando não usar. Usar é responsabilidade. Que o corpo é um talento, o seu dinheiro é um talento,
Sua família é um talento. Ele está falando não amontoar. Então, o amontoamento é justamente um movimento de compulsão, a ausência de mim mesmo. Eu estou buscando fora o que eu não estou me dando dentro. Não é? Eu atendi uma cliente que ela tinha 150 pares de sapato. Nossa. Nem uma centopeia tem tanto pé assim. Agora, vai lá na história dela. Né? Qual é a dor que ela estava buscando amenizar com essa postura? Né? Então, nós estamos vivendo um momento sociocultural onde, nessa madrugada dia de mundo de provas e expiações, o joio e o trigo estão junto. Você está vendo o alto índice de feminicídio, né? Criança de 8 anos suicidando, pai matando filho, filho matando o pai. Que é isso? A ausência de Jesus que nós conhecemos. Então, olha como é importante um momento como este. Como é importante a doutrina espírita. E nós somos a doutrina em movimento. Nós somos os propagadores. Né? Tem 3 características. Né? Aquele que é o catalisador. Chico Xavier, um catalisador. Divaldo, catalisador. Recebe do mundo espiritual. Existe aqueles que são os divulgadores, que é o nosso papel. E existe o aplicador. Agora, tanto o catalisador como o divulgador, todos somos convidados a aplicar, porque é a nossa conduta. Na conduta, ninguém engana. Né? Então, a doutrina espírita ela é para todos nós. E ela fala aqui, né, no finalzinho. É verdade. Exatamente isso. Que lindo. Ai, meu Deus, muito lindo. Gente, alguma pergunta? Tem alguma aí, Cleide? Eu acho que nem tem, né? Porque ficou tão esclarecedor, é tão acolhedor. Tem nada, né, Cleide? Sabe o que eu notei aqui, Lacordaire, numa leitura que eu Mara, fiz aqui? Oi, amor. Mara, tem assim comentários, comentários Coloca assim, aí para pessoal nós. agradecimento, olha aqui, ó, é maravilhoso ouvir o Lacordaire. Olha, Divino. aqui tem uma pergunta que entrou nesse minuto, ó. Realmente é confortante saber que estamos destinados à angelitude, mas como é difícil vencer os nossos vícios milenares, como mudar o nosso pensamento? Muito bem. Nossa, Giovanir, né? Veja uma coisa. A gente trocaria as palavras de difícil por trabalhoso. Né? Jesus diz assim, o Pai trabalha incessantemente, eu trabalho com ele. Então, a formiga, ela trabalha para buscar o alimento. A planta, ela também trabalha para buscar água. Então, o universo é trabalho. Então, quando a gente fala é difícil, na neurolinguística é como se o cérebro falasse assim, você não vai dar conta. Agora, é trabalhoso. Agora, tem um detalhe. O Pai não coloca a fardo pesado em ombros frágeis. Joana nos fala nesse capítulo. Porque não é justo, não é caridoso, não é amoroso. Nenhum de nós reencarnamos com uma tarefa maior da nossa competência. E mais ainda, ninguém está sozinho. Nós recebemos toda uma equipe espiritual nos auxiliando. Todos nós possuímos espíritos que já alcançaram essa altitude do amor. E esses espíritos estão sempre nos envolvendo, nos ajudando a sair da retaguarda da evolução. Quem não leu, vale a pena ler, é o Ave Cristo. Ave Cristo, nós vamos ver o personagem Quinto Varro, Maravilhoso. que ele volta 2 encarnações na vida do filho, Tassiano, que na verdade é o Dr. Bezerra. No ano de 250 ele já não precisava mais reencarnar. Então ele volta depois como Quinto Celso, aquele garoto que cantava. Tudo isso para quê? Para resgatar o filho por amor a Jesus. Lá também nós temos Rufo, que é aquele escravo que é vendido, colocado, amarrado no cavalo, soltado no pasto, que a família é vendida, e aquele que a compra, diz assim, vai em paz, eu também sou cristão. Ali é o Eurípides Barçanufo. Está no livro Amor e Sabedoria, de Clóvis Tavares. Essa conversa desses personagens. Então, nós vamos perceber que todos nós vamos passar por situações reencarnatórias
já num processo de dar conta, porque a semelhança do engenheiro, antes dele receber o diploma, ele vai para um canteiro de obra. Então, nós também passamos por treinamento no mundo espiritual. Quando reencarnamos, era para sedimentar o que nós já treinamos. Ai, ai, maravilhoso. Olha, o A, pessoal a, a, agradecendo. Na Cordeira, nós temos uma dificuldade, parece que a gente chega aqui, a gente, eu acho uma fala do Haroldo muito interessante, que a gente faz toda uma programação e a gente acaba, chega aqui, a primeira dor de cabeça que a gente tem, a gente não quer tomar remédio. Então, eu achei interessante essa fala dele, porque assim, a gente deve prometer tanta coisa e achar que está tão preparado para tanto, e chega aqui, a gente pega, assim, às vezes, uma pequena coisinha e a gente já vai fazer uma tempestade, a gente fica sem saber para onde ir e acaba esquecendo de toda aquela programação que a gente fez, né, da energia, da força que a gente traz. Me fala um pouquinho disso. A E gente tem que estar então, sempre, né. isso. Aí que entra, Mara, o poder da oração, né? Porque Allan Kardec, no capítulo 27, 28 do Evangelho, ele fala a importância da oração, antecedendo muito tempo antes da neurociência. Hoje a neurociência, ela coloca que as pessoas que têm o hábito da oração, da meditação, da leitura edificante, ela tem o neocórtex, que é essa região do cérebro, que é a área do discernimento, a área da razão, muito mais bem oxigenado, e a pessoa ela desenvolve um padrão de resiliência, de assertividade, de proatividade. Então, a oração ela é fundamental. O que ninguém perde virtudes, nós deixamos de usar. Ah, mas olha, antes eu era muito mais operante, antes eu era muito mais entusiasmado, agora eu não estou dando conta. Porque muitas vezes eu estou me negligenciando. Porque ninguém reencarnou para mudar o outro. E aí o que acontece? Como uma forma de fuga, eu me encho do outro. Aí nós vamos ver aquele padrão da síndrome de Maria e Marta. Como está lá no Evangelho, Jesus foi à casa das irmãs de Lázaro, e Maria e Marta estavam nos afazeres. Mas quando Jesus adentra a intimidade do lar das duas, Maria para o que estava fazendo e passa agora a ouvir Jesus. E Marta, naquela fazeção de coisas, que aí entra a ansiedade, ela vai dar uma bronca em Jesus. Como é que pode? Você não está vendo que eu estou cheio de a fazer, Maria está parada? Diz, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Hoje você me tem, amanhã não. Então, naquele momento, o que ele estava falando? O que é importante e o que é urgente. O que é importante eu vou fazer a qualquer momento. Agora, o que é urgente hoje? Eu me autocuidar, eu me autovalorizar, eu me autorrespeitar. Por quê? Muitas vezes eu fico num movimento que é fuga. Aí eu entro, Joana coloca as máscaras, a máscara do bonzinho, a máscara da vitimização, né? A máscara do perfeccionismo, né? Então, a máscara, muitas vezes, as diversas máscaras que nós trazemos da persona, porque nós, na essência, a nossa consciência, ela é imaculada. O sol, a neblina, ela nubla o sol? Nubla ou anubla a nossa visão em relação ao sol? Nubla a nossa visão, ele não desaparece, né. O sol é a nossa consciência. Então, nós nublamos a nossa consciência com as crenças e valores limitantes. Como eu sou burro, olha o que eu fui fazer. Eu estou confundindo o que eu fiz com quem eu sou. Daí a importância de trabalhar conosco a nossa originalidade, a nossa autoidentidade. Saber que realmente eu agi deixando a desejar, mas eu sou mais do que essa atitude. Eu sou muito mais do que o que eu estou fazendo. Então eu entro num processo de autoacolhimento amoroso. Por quê? Nós somos o único herdeiro de nós mesmos. Como é que pode o dono da vida brigar com o dono da vida para dar resultado pelo próprio dono da vida?
Então, por que eu vou brigar comigo? Então, na hora que eu não estiver bem, eu vou me convidar para tomar um cafezinho. O que está acontecendo comigo? Aí eu faço 3 perguntas conscienciais. Por que estou nessa situação? Ou seja, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Por que eu estou? Porque fui eu que me coloquei nessa situação. Porque o universo nunca fecha a porta para ninguém. E as ajudas que vêm por parte dos bons espíritos, ou do universo, elas não são invasivas. Elas batem na porta, mas não arrombam a porta e nem abrem fechadura. Está lá, nosso anjo de guarda, segundo São Luís, ele desempenha o papel de um pai, o anjo de guarda, bom, amoroso. Olha o que ele diz: jamais nos abandona, afasta, porque respeita a lei de liberdade. No primeiro movimento que eu permito, olha ele ali para me ajudar. Então nós vamos perceber que saímos dessa rigidez que às vezes nós ficamos, e isso inibe o nosso potencial criativo. Meu Deus. Tem um Então, comentário aqui do Paulo, aqui, ó, eu achei interessante, ó. Eu sinto que a estrada está sinalizada, mas a subida é grande, mas eu confio em Deus. É verdade, olha aí, ó. Então, por quê? O que o Espírito André Luiz coloca, o que hoje nos falta é o abuso do ontem. Então, se eu estou numa estrada íngreme, né, desafiadora, está no meu programa. E a ajuda nunca falta. O Emmanuel diz assim, ó, antes de qualquer problema, a ajuda chega na frente. ai, maravilhoso. Com certeza amanhã voltarei a rever essa aula. Com certeza. Eu gosto quando tem, assim, uma coisa que me fortalece, sabe, uma coisa que lembra a energia, a força que eu tenho. Eu É gosto muito. a força que eu sou. A força que eu sou. Nossa, mais bonita Você é ainda, né. luz. Você é luz. Você é um Cristo. Né? Vós sois Deus em Deus minúsculo. Quem falou isso? O terapeuta da humanidade. Ele mentiu? Não. É. Né? Ai, que lindo, Lacordaire. Assim, eu tô sem palavras, porque é tão bonito, tudo assim, a maneira que você coloca, eu tô, nossa, muito, muito grata mesmo. Você acha que, assim, um pouco desse caminho que dificulta muito, você acha que é pela nossa condição moral ainda, que ela comenta aqui das resistências morais que ainda nós trazemos? Sim, com certeza. Por quê? Os desafios fazem parte da nossa caminhada. Está lá no Evangelho um general que não vai ao campo de batalha e não iria se sentir confortável. Então, por quê? Ninguém vai receber um mérito sem ter trabalhado. Nós temos virtudes meios e virtudes fim, e virtude recompensa. Por exemplo, a felicidade é uma virtude recompensa. Quando nós vamos lá no Evangelho, quando Jesus coloca, o Senhor da vinha convidou os trabalhadores para trabalhar. O primeiro, o segundo, o terceiro, e para todos ele ofereceu o mesmo salário. Por quê? Então tem alguma coisa aí. E aí depois, quando foi acertar, ele começou a acertar pelos últimos, recebendo o mesmo que ele havia prometido para os primeiros. E aqueles que eram primeiros falaram, então nós vamos receber mais, nós chegamos antes. Ele falou, não, qual foi o que eu prometi? Você tem olho grande só porque eu sou generoso? Porque o salário do nosso trabalho, da nossa vivência, não é monetário, é do entusiasmo, é da gratidão. E não tem como eu passar gratidão para você. Não tem como eu passar entusiasmo para você. Então, o salário que você recebe é você mesma que vai acessá-lo, que já está dentro de você. Então, há virtudes meio e virtudes fim. Por exemplo, a humildade é uma virtude meio, que é uma das virtudes do aprendiz. A humildade, a resiliência, virtude meio.
que vai nos levar à virtude fim, que aí é a felicidade. Como ela coloca, Joana diz, ninguém nasceu para sofrer. Nós passamos pela dor, que ela é inevitável. Aquela criança que largou a televisão, largou o brinquedo para ir para a escola, aparentemente ela está numa dor, porque ela não compreende o quanto ir para a escola é importante para ela. Por isso que Buda diz, nós sofremos por ignorar quem nós somos, os valores que trazemos dentro de nós. Você é um espírito imortal, filha de Deus, aprendiz da vida, herdeira do universo, você não está jogada, seu mestre é Jesus. Olha aí. E ele diz assim, e todo o caminho da ignorância leva ao sofrimento. E ele diz, e a sabedoria está em nós reconhecemos a ignorância que ignoramos. Por exemplo, você tem o seu celular. Você usa todos os recursos do seu celular? Não. Por quê? Porque eu ignoro. Para mim não tem necessidade. Quem criou o celular? Criou essas funções sem necessidade? Não. Assim somos nós. Então, para eu desfrutar de quem eu sou, aí entra o que Jesus colocou, conheça a verdade, vírgula. E a verdade pensada, sentida e vivida vai me libertar. Porque não é a verdade o conhecimento que nos muda. O conhecimento, diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele é o leme do barco. Igual o GPS, você põe um GPS no seu carro, ele não é a caminhada. Ele só vai dar a direção. Assim é o conhecimento. Então, o conhecimento, por isso que às vezes, como é que pode eu, espírita, estar desse jeito? Pode. Porque eu ainda não sedimentei o que eu conheço. Como é que pode espírita suicidar? Pode. Porque eu estou no nível só do conhecimento. Por que eu estou sofrendo desse jeito? Com tanto conhecimento? Estou, porque está faltando eu me sentar comigo mesmo, verificar por que eu estou nessa situação. O que a situação quer me dizer? Como é que eu posso agir? Questão 919 do Livro dos Espíritos. 919. Ah, também, né? Também. Ai, que lindo. Gente, mais alguma pergunta? Só eu fiz as perguntas hoje, hein? Me explica só mais uma coisa. Aqui está escrito: o sofrimento está muito relacionado com o processo espiritual. Sim, porque o meu processo, todos nós passamos pelo mesmo processo que é da evolução. Certo? Mas o meu sofrimento, se eu entro na rebeldia, está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus deu a cada um, uma missão, para aproximar-se de si. Que missão que é essa? Missão pessoal. Eu só vou te ensinar matemática se eu souber matemática. Eu só posso te amar se eu estiver me amando. Agora, se eu faço um desvio de rota, eu posso. Mas eu tenho consequência, porque está dentro da lei de liberdade. Então, o sofrimento está muito ligado à forma como eu me coloco diante das situações. Porque quando Joana diz assim, nós sofremos, não é pelo que nos acontece. É pela forma como lidamos com aquilo que nos acontece. Você está vendo um IP, está dizendo, gente, que IP bonito, lindo. Eu vou olhar o mesmo IP e falar, mas que bobeira. Isso aí faz uma sujeira danada. O fato é o mesmo. O que mudou? A minha lente. Então, conforme a minha lente de conhecimento. Então, se eu uso de uma forma amorosa, proativa, é um resultado. Se eu uso de uma forma negativa, eu estou puxando meu potencial para baixo. Porque a consciência é como se fosse um olho d'água, puro e cristalino. Está sempre produzindo água. Só que a água ela vai escorrer para um canal e vai para um poço. Se esse poço estiver poluído, a água polui. Então a mensagem fica poluída. Mas se ela estiver límpida, a mensagem torna limpa. Então, o que acontece? Se eu tiver, não, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo. O meu poço das ideias estão poluído.
Por mais que eu tenha os lampejos espirituais da consciência, mas a minha forma, a minha mente está tão viciada que aí eu não tenho uma atitude essencial. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo muito claro, quando ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Isso em carta aos Romanos. Por que ele está dizendo isso? Ele está nos colocando a viciação da mente. A minha mente ela está viciada no movimento egóico, instintivo, na minha característica humana egóica instintiva. Mas depois ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso, porque todo poder ele é autoconcedido, desde que eu obedeça às leis divinas. E ele foi trabalhando paulatinamente, quando já no entardecer da existência física, que ele fala em carta a Timóteo: eu venci o bom combate, já não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Então, tamanha foi a identificação, pegando a fala da nossa querida veneranda Joana, no encerramento da mensagem do livro Plenitude, que ela diz assim: é quando o ego é acolhido pelo self, ou seja, eu agora, Lacordaire, eu tenho uma profunda sintonia comigo enquanto minha identidade, enquanto espírito imortal. Então, eu me acolho profundamente sem desconhecer que eu estou diante de um oceano de oportunidades, mas valorizando a gota que eu já conquistei. Ai, tem hora para terminar hoje? Ai, Lacordaire, eu só tenho a agradecer. Que aula maravilhosa. É tão gostoso te ouvir. Gente, dia 26, 27, 28 e 29. Olha, Lacordaire, eu acho que eu vou pôr você para fechar o nosso congresso. Foi tão lindo fechar esse livro com você. Verdade. Se você tiver a disponibilidade de estar com a gente até domingo, eu gostaria muito de fazer esse convite para você, Sim, vamos programar assim, com o maior carinho, sim, vamos estar né? assim. Tá? Nós vamos abordar conflitos existenciais, agora que eu vou começar, né, nos subtemas. E se você Uhum. tiver já alguma sugestão, por favor. E então, assim, eu quero muito, muito mesmo. Eu estou tão feliz de fechar dessa maneira esse livro, porque é um livro que eu tinha tanto carinho assim, tive muita dificuldade. É a terceira vez que eu faço uma releitura, né? A segunda vez que eu faço uma releitura, fiz a primeira, depois mais duas vezes, e foi lindo terminar dessa forma com você. E fica o convite aí já para você estar conosco no dia 28, fechando o nosso congresso, com essas bênçãos de palavra, com essa luz que sai de você. Eu vou ficar muito feliz de você fechar, Sim, maior viu? carinho. Nossa veneranda Joana de Ângeles, a doutrina é muito encantadora, não é verdade? Eu só É. sou um garçom. O que eu tenho na bandeja não é meu. É, mas eu vou te falar, tem garçons e garçons, né? Você fez um bom treinamento. Nós vamos abordar conflitos existenciais, tendo como pano de fundo a nossa querida Maria de Magdala. Então, Que assim, legal, muito bom. vai ser um congresso que promete muitas emoções, assim, a gente está preparando muita coisa bonita. A gente vai ser um pouquinho diferente esse ano, a gente vai, procurar não ser só palestra, sabe, ter alguns momentos de humanidade, de trocas. Então a gente está preparando muita coisa bonita, acho que a gente está sendo muito inspirada por Jesus, por Joana, e eu Com fico muito feliz. certeza, é verdade. O trabalho do bem não tem vencimento, não é? Então, se você veja que é uma realidade. Tudo que nós fazemos de bom, de bem e de belo, nós temos toda uma assessoria espiritual. E há uma carência muito grande, lá fora muita dor, há muito sofrimento. É uma carência muito grande de mãos amigas a colaborar com Jesus. Não é? O Francisco Spinelli, ele tem uma mensagem psicografada pelo nosso querido Valdo, está na internet. Jesus está na rua. Olha o título. Jesus está na rua. Então, Jesus está na rua pedindo emprestado as suas mãos, o seu olhar, o seu ouvido, a sua fala, para atender aqueles corações que não o conhecem e o mantêm crucificado.
Não o Jesus que nós conhecemos, que é fora da cruz, que a doutrina nos apresenta. Esse Jesus que, como diz Emmanuel, desencarnou de braços abertos para mostrar que quem quiser vir após ele não deve cruzar os braços. O Dr. Bezerra diz assim: aquele que quiser se cristificar não deve fugir ao testemunho de se crucificar. Crucificar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa presunção, para que o Cristo apareça aos corações daqueles que gravitam em torno de nós, na nossa alma. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu já estou mudando aquelas últimas palavras da Joana. Já estou me fortificando para abjurar, quem sabe, né? Que coisa boa. Eu vou te falar, você envolve corações, você, sabe, planifica a gente, assim, de tal maneira. Muita, muita gratidão, Lacordaire. Coisa Eu que boa ter agradeço você com aqui muito com a carinho. gente, viu? Muito Muito obrigado. mesmo. Da E eu paz. quero agradecer sua presença e é que a gente está aqui de braços abertos, muito assim, com muita alegria de te receber, né, no nosso congresso. Porque é a primeira vez que o Lacordaire vem, né, Lacordaire? E vai Verdade, fechar Uberaba para sim. nós com essa luz, com essa coisa assim, só você, com essa aura linda que você tem. Muita gratidão. E que você continue com a gente, nem que for um pouquinho, em cada livro que a gente fizer. Semana que vem a gente já está com um livro novo. Eu vou mandar para você a planilha que tem a primeira parte e a segunda parte, né? É, Momentos de saúde e consciência. E certo. nem que você faça uma vez nesses 20 capítulos primeiros que vão ter, é para a gente ter a honra de te receber e estar sempre assim, envolvida nessas palavras maravilhosas que você tem. Muita gratidão, que Jesus te Com muito abençoe carinho. muito, viu? Gratidão, Jesus nos abençoe, abençoe o vale de todos os corações amigos que nos ouvem e que possamos estar nessa sintonia amorosa com Ele, onde estivermos. Se Né? E Deus como quiser. estivermos, recordando nosso pobrezinho de Assis, falando assim: Senhor, faze de mim instrumento da sua paz. Com Né? certeza. Eu gostaria muito que você encerrasse para nós com uma prece final, E vamos né, sim. desse livro maravilhoso também, tá bom? E Tá. obrigada, gratidão a todos vocês que estão toda quinta-feira aqui conosco. Continue com a gente, que assim, tanto aprendizado, né, que a gente fica emocionada e a gente fica grata. E pedindo a Jesus que consigamos cada dia mais colocar tudo isso em prática, vivenciar todos esses estudos, né? Que não fique só na literatura, que não fique só no conhecimento, como você falou agora, né? Que nós possamos colocá-los em prática. Muita gratidão, viu? Muito bom. Vamos orar então. Né? Busquemos lembrar de Jesus, do seu carinho, da sua ternura, da sua bondade. E recordando o que ele disse: onde houver duas ou mais pessoas em meu nome, lá estarei. Então nós estamos agora ladeados por Jesus. Querido Jesus, receba a nossa gratidão por essa oportunidade sublime do trabalho do bem. E a nossa gratidão pela nossa programação reencarnatória. E dessa oportunidade de estarmos lhe reencontrando através da doutrina espírita. Ajude-nos, Jesus, a internalizarmos as lições sublimes do vosso Evangelho. E através das nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, estamos comprovando a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a ti, a Deus, pela bênção do corpo perfeito, da amizade, da família, do trabalho. E rogamos, Jesus, que as nossas humildes vibrações sirvam de alguma forma para ajudar-te a envolver nossos irmãos que estão padecendo os horrores da guerra, os nossos irmãos do terremoto, das Filipinas. Que abençoe, Jesus, os nossos governantes temporais. Que a tua paz, que o teu amor possa envolver a toda a humanidade, hoje e sempre. Gratidão, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja a todos vocês. Obrigada, obrigada, Lacordaire. Da De paz, Jesus nos coração, abençoe. muito. E um beijo até a semana que vem, se Deus quiser, e eu tenho certeza Gratidão. que Ele quer. Fica com Deus.